Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras. E este é o nosso humilde canal, que fala um pouco sobre Bíblia, teologia e assuntos ligados ao cotidiano, sempre com uma ótica cristã e uma cosmovisão evangélica. Nossa teologia aqui, ela é conservadora, ortodoxa, evangélica, ok? Quando eu falo de conservadora, é não progressista. E quando eu falo de ortodoxa, ela também não é liberal e nem fundamentalista, apenas ortodoxa. Ok, queridos? Em outros vídeos eu explico isso melhor, tá? Bom, peço que você se inscreva no canal. A sua inscrição aqui é muito importante. E, por favor, você que assiste o vídeo, dá um joia, dá um like. Isso faz o vídeo ficar relevante, entendeu? E mais pessoas conseguem ver o vídeo, porque o número de curtidas é que faz o vídeo circular mais. E o YouTube começa a mostrar o vídeo. Então as pessoas que estão às vezes passando pela internet acabam encontrando o vídeo, tá? Nós não temos a ideia de profissionalizar o canal, mas como eu disse, eu sou um pastor evangélico. Desde lá da pandemia comecei a gravar alguns vídeos. Alguns eu gravo direcionados à igreja, onde pastoreio, outros eu direciono a alguns alunos de teologia, que eu também sou professor de seminário teológico, e alguns eu faço para a galera no geral, como uma forma de compartilhar um pouco do meu pensamento, tá bom? É isso. Você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, continue conosco. Peço ainda, mais uma gentileza, que você ative o sininho após inscrever-se, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos e, por favor, compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém nas suas redes sociais para ajudar na divulgação. Muito obrigado. Ao final do vídeo, fique até o fim. Vou deixar o endereço da nossa igreja e dicas de onde você pode estudar teologia e mais algumas informações. Fica até o fim, tá bom? O tema hoje é sobre a lavagem cerebral. E sobre problemas do esquerdismo nas universidades, nas faculdades. Queridos, não é teoria de conspiração, teoria da conspiração, tá? Assim como também não é uma fake news. Isso aqui que eu estou falando, se mostra na prática mesmo, não só na teoria, mas na prática se mostra aquilo que está sendo colocado aqui. Quando se tira a prova, se percebe o viés de esquerda nas universidades, e estou falando das universidades brasileiras, mas eu acredito que isso é um movimento mundial, pessoal, global, tá? Claro que tem as exceções, tá? Mas há uma maioria, né, das universidades em todo o mundo que abraça um determinado viés. Mas países mais sérios equilibram estas questões, né, e buscam ser apenas acadêmicos e não militantes. A diferença de ser um acadêmico para ser um militante, tá bom? Há uma diferença muito grande. Primeiro que o acadêmico trabalha com a honestidade. Ele pode até apresentar o ponto de vista dele, mas ele não lacra. Ele deixa aberto para que as pessoas reflitam e pensem também sobre a opinião oposta, dando às pessoas a liberdade de construir o pensamento. Inclusive, o que faz da universidade um espaço de diversidade que leva ao conhecimento é justamente os pensamentos opostos. Nas faculdades, o que deve haver é mesmo o diferente, o divergente, o questionador, né, o contraponto, para que a gente possa, então, pelo debate, pelo estudo, pela pesquisa, a gente possa desenvolver, avançar, beleza? E construirmos argumentações sólidas, seja de um lado, seja do outro. Mas, infelizmente, queridos, o que a esquerda acusa a direita de fazer, ela faz na prática. Tá? Veja, a esquerda, por exemplo, vamos sair um pouquinho da questão da universidade, rapidinho, mas já volto. E eu peço que, mesmo que você seja de esquerda, fica aqui, pô, não sai não. Por favor, tenha coragem, engole esse vídeo aqui, tá bom? E de repente, talvez você possa nos comentários apontar algum erro meu, né? Mas com respeito, tá?
Agora, vamos lá. Veja, a esquerda brasileira, vou falar do Brasil, que é o nosso território, né? A esquerda aqui no Brasil acusa e acusou e acusa a direita de ser violenta, de ser ter discurso de ódio, só acusações. Mas, gente, o que mais agride pessoas fisicamente, moralmente, o que mais atinge as pessoas é a esquerda. É a esquerda. Tá? Veja, eles gostam de destruir reputação, mas eles se colocam como os paladinos da justiça, estão acima do bem e do mal. É um erro atrás do outro, e o pior, se dizem intelectuais. É terrível isso, sabe? Não tem hora que eu começo a gravar aqui, começa a fugir até palavras da mente, porque são tantas coisas. Eu vou tentar focar no que para não sair, tá, do assunto. Mas, por exemplo, vamos lá. A gente sabe, eu tô gravando esse vídeo aqui em abril. Hoje é 29 de abril, pessoal. Amanhã é dia 30 de abril de 2025. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, lá na campanha da eleição, quando ele, antes de ser presidente da República, ele estava em campanha. Sabe muito bem que ele levou uma facada, né? Levou uma facada. Aí o pessoal falou, foi o Adélio Bispo, o autor da facada, pegaram ele e disseram que ele tem problemas, mas que ele atuou sozinho. Pessoal, por favor, ele teve uma equipe de advogados de primeira linha, cara, que eu e você que está assistindo talvez não possa pagar. E esses caras vieram fazer a defesa do Adélio. Tá entendendo? Tinha o nome registrado, o nome do Adélio, registrado na Câmara, não me lembro agora, acho que é na Câmara dos Deputados, se não me engano. Como se ele tivesse acessado o prédio. O registro dele estava lá. Quem registrou a entrada do Adélio Bispo lá naquele local? Quem fez isso? Perguntas que não têm respostas. E quer saber? Ninguém está preocupado em saber. Tá? Essa é a esquerda brasileira. Então eu não tenho dúvidas que alguém está por trás da facada que o Jair Bolsonaro levou, né? Que quase o matou. E ainda o pessoal da esquerda, muitos deles, inclusive o presidente Lula, chegou a questionar se essa facada era real. Terrível isso, né? Desde então, Bolsonaro vai e volta naquele hospital, fazendo cirurgias, tendo problemas de obstrução intestinal, porque pegou no intestino dele, teve que cortar um pedaço do intestino. Bom, vocês sabem. Não estou aqui para fazer defesa do Bolsonaro, só estou falando que é uma briga injusta. E tem todo um sistema alinhado à corrupção. Então eles tentam acusar a direita de tudo que eles são. Eles são em dobro. Mais violentos, mais corruptos, mais hipócritas, mais mentirosos. E olha, foi um dos motivos que me fez abandonar a esquerda. Porque eu tenho um vídeo que eu falo que eu já fui da esquerda, sabia? Olha esse vídeo aí, ó. Por que deixei a esquerda política? Eu explico aí, queridos, eu fazia movimentos apoiando a esquerda, quando a esquerda ela não mostrava esse lado tão grande da corrupção que ela tinha. Tinha um pouco mais de vergonha na cara, ou pelo menos fazia as coisas tão escondidas que ninguém percebia, né? Hoje tá na cara das pessoas, né? Perderam o pudor, a vergonha, o caráter. Lógico, tem as exceções, né? Recentemente eu tenho falado de algumas pessoas da esquerda que têm feito críticas e autocríticas, inclusive admitindo que é um exagero a perseguição que estão fazendo contra o Jair Bolsonaro. É um excesso. E, lógico, né? Usando e unindo-se ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que tem sido um instrumento de perseguição política. Enquanto os esquerdistas passam pano, os cegos, né, bitolados, gado, eles que querem mesmo destruir pessoas, reputação de pessoas, e não estão nem aí. Eles dizem que o STF é maravilhoso e só está fazendo a justiça. Sim, porque está perseguindo os adversários políticos. O dia que o STF mudar de lado e começar a atacar o lado de cá, eles vão sentir na pele o que é ter um judiciário político e não técnico, que é esse corpo do STF, salvo algumas exceções ali. Alguns ministros que ainda se salvam, mas a maioria ali ou consente ou é perseguidor político. Tá? Essa é a realidade do STF. Porque a esquerda
é frouxa demais para enfrentar politicamente o bolsonarismo. E agora o Xandão falou que se alguém gravasse o Felipe Martins ia pagar caro por isso. Quer dizer, não só ele inventou o filme de transmissão de vídeo, de gravação e transmissão de vídeo, como ele inventou o crime de ser gravado em vídeo por outra pessoa. E o pessoal fala, né? Esse aqui é interessante, que isso é a luta contra o fascismo. Isso é uma ditadura que a esquerda aceita porque a esquerda é frouxa demais para enfrentar politicamente o bolsonarismo. Né? Num certo sentido, eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte: toda essa sanha de setores da esquerda que querem o Bolsonaro na cadeia, isso é, na realidade, um atestado de indigência política, um atestado de fracasso político. Eles estão, cada vez que eles exigem a prisão, isso e arbitrariedades, eles estão declarando que eles não têm condições de lutar contra o bolsonarismo no terreno político. Eles estão declarando que a batalha contra o bolsonarismo está perdida, que o papel deles é apoiar a burguesia direitista contra o Bolsonaro. E se essa burguesia direitista está implantando no Brasil uma ditadura, que seja, vamos apoiar essa ditadura. Porque é lógico, se você não tem condições de lutar contra o Bolsonaro e você acha que o Bolsonaro é uma grande ameaça, você tem que, né, a tábua de salvação é a ditadura contra o Bolsonaro. Mas falando aqui da esquerda, eu vou falar das universidades, não tô fugindo não, tô mostrando assim, como a esquerda é hipócrita. E aí fica acusando o pessoal da direita de ser violento. Mas peraí, quem tomou a facada não foi Lula, não. Quem tomou facada não foi Lula, tá certo? Não foi Haddad. Quem levou aquela facada pelo Adélio Bispo, que tem alguém por trás do Adélio que pagou os advogados, pagou despesas, que registrou o nome dele como se fosse um álibi, sabe? Se caso ninguém conseguisse pegá-lo na multidão, fosse um álibi para mostrar que ele não estava ali, né? Tem muito suspeito. Isso tudo aqui, queridos, não é fake news não, beleza? Isso aqui é real. Acorda. Tem que ser muito gado para achar que eu tô contando fake news aqui. Bom, então a esquerda é violenta. Ela é hipócrita, ela é falsa. Também falam de que a esperança venceu o medo e também a esquerda venceu a fome, que o governo de direita põe o mundo na fome. Pessoal, acordem, o Brasil ele foi liderado por 14 anos pelo PT e agora mais 4 anos até 2026, aí, até o fim de 2026, sobre o comando de Lula vai ser. Ou seja, o total aí vai ser 18 anos de esquerda. E olha a situação do Brasil. Continuamos com problemas de corrupção, continuamos com problemas do aumento da violência, continuamos com problemas de pobreza. Vem falar que o Brasil tá melhorando. Às vezes eu converso com os caras, sabe? E os caras, eles dizem, tá melhorando, tá melhor, não sei aonde. Mas, sabe, a mídia comprada, a Globo recebendo milhões do governo do L, né, para mentir, passar pano. Só que ultimamente nem a Globo, né, nem a TV Globo tá conseguindo esconder mais. Os caras já estão começando a mostrar também, porque tem hora que fica, cara, não dá para esconder mais. Novas corrupções, né, problemas de envolvendo aí parentes do Lula de novo, ou gente ligada ao PT, à esquerda. Tá acontecendo 2025, abril de 2025. Olha aí os jornais o que tá acontecendo agora. O escândalo do INSS com o desvio de dinheiro de aposentado, envolvendo quem? Envolvendo quem? Quem tá lá fazendo parte? Taxas e mais taxas aumentando. Essa é a esquerda. Mas tem gente que consegue ainda dizer que maravilha. Esse tipo de gente é o tipo de gente que se diz intelectual, que frequenta uma universidade, que frequenta uma faculdade. Quando dizem assim, o medo foi vencido pela esperança, e quando dizem que o governo de esquerda, o L, o PT, sei lá, venceu, o amor venceu e venceu a fome. Como que a gente vai vencer a fome se o governo Lula é coberto de escândalos e corrupções? Amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A pobreza, um dos fatores que torna um país pobre é justamente o desvio de dinheiro público, o roubo, a corrupção, que em todos os governos tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ok, mas o governo do PT e a esquerda se torna campeã
bate todos os recordes. E se colocam como amigos dos pobres, defensores das minorias, e bibibi. O quê? Fazendo com que as pessoas percam seu dinheiro, com que trabalhadores se matem de trabalhar com impostos altíssimos, diminuindo o poder de compra. Que mais? Sensação de insegurança em tudo quanto é canto. Essa é a esquerda, que só aumenta a fome e a pobreza onde põe a mão. Tá entendendo? A direita tem seus problemas, claro que tem, mas essa esquerda aí, corrupta, mentirosa. Agora, eu vou te dizer o porquê, queridos. Muitas pessoas que estão sofrendo na mão da esquerda não conseguem sair. Tem um livro do autor chamado Ben Shapiro, esse livro aqui, ó, que fala sobre lavagem cerebral. Esse livro é muito interessante, ele é um livro escrito pelo autor norte-americano, certo? Ben Shapiro, mas que faz uma pesquisa muito interessante sobre meios de comunicação e universidades, onde ele mostra que as universidades, elas sofrem sim um tal de marxismo cultural para pôr uma visão mais à esquerda, né, na cabeça dos estudantes, e eles usam a universidade como uma espécie de doutrinação e lavagem cerebral para as pessoas saírem de lá sob a ótica da esquerda, para saírem de lá e se tornarem militantes aqui fora. Gente que se torna eleitor fiel, porque sofreu uma lavagem cerebral na faculdade, eleitor fiel dos candidatos da esquerda política. Cara, é isso. E é interessante que, como a gente fala isso para as pessoas, e a galera não leva a sério. Recentemente, o Wilker Leão, que é um rapaz que tem um canal no YouTube, ele está envolvido aí, né, numa guerra aí, né, na UNB, lá na Universidade de Brasília, uma universidade pública, aonde ele se inscreveu, passou, entrou como aluno. Só que como ele tem um canal, ele se grava, e quando ele se grava, ele não está gravando os outros, quando ele se grava, ele grava trechos da aula, obviamente. E aí ele comprou uma briga grande com muitos alunos de esquerda, porque ele está no curso de História, Ciências Humanas, e com professores que ficam doidos com ele, bravos. Mas qual que é a intenção do Wilker Leão? É mostrar como a esquerda dominou as ciências humanas nas universidades. Em todas, mas principalmente nas universidades públicas. Tá? E olha, ele mostra isso com maestria. Maestria. As aulas são tendenciosas. Procura o canal do Wilker Leão e dá uma olhadinha se você não conhece. Mesmo que você seja da esquerda, pelo benefício da dúvida, vai, pelo menos que seja para você assistir e criticar depois, mas dá uma olhada lá, tipo assim, destrava um pouco tua mente, sai da sua bolha, do seu conforto ideológico e vai pro contraditório um pouco e dá uma olhada. Ou você tem medo de ser convencido que a tua esquerda tá mentindo para você? Porque pode ser, alguns fazem da esquerda, né, uma religião, não é verdade? Então, o que acontece lá, cara, nessa faculdade, o Wilker Leão vai dizer que ele vai mostrar, e eu vou mostrar depois, viu? Fica até o fim. Vou mostrar uns trechinhos, de alguns trechinhos do vídeo, de alguns vídeos, não só do Wilker Leão, de outros, como a universidade está tomada pela esquerda. Mas ele fez um vídeo bem legal, tá no canal dele, que ele deu uma entrevista pro Metrópole, sabe o Metrópole? Metrópole resolveu bater um papo com o Wilker Leão, porque ele está sendo perseguido pela diretoria da universidade, né, pela reitoria, pela coordenadoria, pelos professores, odiado por muitos alunos de esquerda. E o que acontece? Que ele está tentando ser o contraponto da universidade. Mas é tão doutrinada a coisa que os caras têm apenas um viés. Eles não dão abertura para o contraditório, a oposição. É o famoso ódio do bem. Sabe? Como se a esquerda fosse tudo... Aliás, o discurso da esquerda, inclusive nas universidades, que os professores doutrinam seus alunos, é dizer que a direita é um demônio, a direita não presta, a direita é ruim, a direita é lixo, a direita é escória. E eles transformam a aula num viés de doutrinação à esquerda. Cara, isso é fato. Deixa eu só te lembrar, eu estudei história, galera. Eu sou também formado em história, sou licenciado, sou professor de história licenciado. Eu sei o que é ter professores, talvez salvo um ou outro, que não seja, mas 70%, 80% do corpo docente ser doutrinador. E o Wilker Leão fala uma coisa que eu passei na pele. Quando você vai para a universidade, principalmente na área das ciências humanas e da educação, principalmente, quando você vai para lá, quando você vai estudar, eles não te dão todos os autores para você ler.
Eles são seletivos, cara. E eles pegam os autores somente à esquerda. Quando eu fiz na época a faculdade, sabe o que eu tinha que ler muito? Paulo Freire. Meu Deus do céu. Era Paulo, na aula de prática de ensino, porque é licenciatura, cara, dá-lhe Paulo Freire. Dá pedagogia do oprimido, pedagogia da libertação, essas coisas todas. Sabe, aquela coisa doida. Mano, totalmente com viés socialista. E vários autores de esquerda, historiadores de esquerda. Agora pergunta se a faculdade alguma vez quis dar pra gente ler um texto de direita. Pergunta se a universidade alguma vez falou assim, meu, você quer ler um texto de direita, de autor de direita? Você quer estudar o pensamento da direita? Nem que seja um pensamento crítico, mas você quer ler, quer ter um contato com a direita, para você entender o pensamento capitalista, o pensamento liberal, para você entender um pouco da visão acadêmica, quer entender um pouco sobre o outro lado. O quê? Nada. Os autores que você lê nesses cursos são totalmente de viés de esquerda ou, no máximo, autores neutros. No máximo. Mas na seleção, né, porque você não lê um livro inteiro, você vai fazer um trabalho, o professor pede a leitura de 2 capítulos, 3, para você fazer um trabalho sobre aquilo, ou desenvolver um estudo onde vai ser o foco da discussão, em cima, não é de um livro todo. Os capítulos selecionados são mais aqueles críticos que são críticos à direita. E que apoiam o pensamento da esquerda. Cara, por favor, não venha aqui falar besteira, tá? Cara, eu já passei pela universidade, eu aliás, faço pós-graduação até hoje, nunca parei de estudar. Termino um, começo outro, termino uma pós, começo outra. Meu amigão, eu sei o que é o ambiente universitário. Beleza? Então, sim, há uma doutrinação, aos poucos vão infiltrando na cabeça que a família tradicional tá ligada à direita, a direita não presta. A questão anti-aborto, não respeita as minorias, não respeita a mulher, isso é pauta da direita, a direita não presta. Essa direita fascista, nazista, homofóbica, misógina, e etc, racista, e blá, blá, blá. Cara, e eles vão, assim, de certa forma, disseminando o ódio deles no coração dos alunos que vão ver na direita como algo demoníaco. Cara, eu tenho amigos que beberam nessa fonte e, olha, dificilmente sairão de lá, hein? Só se, acontecer um milagre divino para os caras saírem desse espectro. Claro que você não precisa sair da esquerda também e abraçar a direita, agora eu sou um cara da direita. Não, mas seja um cara crítico, sabe? Um cara neutro, pelo menos, que tem um olhar da crítico à esquerda, também aponta os erros da direita. Pelo menos, né? A direita tem muitos defeitos, queridos, mas ela é menos hipócrita. Desculpa, ela é mais direta, sabe? A direita já explica o que ela é, o que ela veio fazer. A esquerda é hipócrita. E uma pena isso, né? Lá atrás, nos anos 80, 90, quando a gente tinha uma ideia da esquerda, né, de um socialismo, a gente era muito ingênuo, né? Porque o comunismo e o socialismo são utopias, né, queridos? Onde tentou ser implantado virou ditadura. Virou ditadura. Acabou. Não deu certo em lugar nenhum. Mas assim, os caras insistem nessa historinha. Parece um bando de criança, né? Que acha que não consegue entender a realidade. Vive num mundo faz de contos de fada, né? Enquanto isso, servem de massa de manobra para homens que enriquecem às custas da massa. Que pena, né? Com esse discurso bonito da esquerda, que enganam os bobos, né? Bom, aí o que acontece? Mas naquela época a gente ainda acreditava numa luta social que era para engajamento, para favorecer o pobre. Havia um discurso anticorrupção, de renda bem distribuída entre as pessoas, né? Não é tirar a meritocracia, mas é ter uma renda mais justa, com uma distribuição mais adequada, né? Um país mais justo. Tá, essa parte aí é uma parte bonitinha da esquerda, né? Eu não sou contra não, isso não. Mas quando era essa preocupação da esquerda e havia uma luta para melhorar a vida do mais pobre, melhorar a vida do trabalhador, né, que se lutava mesmo por mais igualdade, cara, era bênção. Mas depois, meu amigo, as ideologias, a crítica à família tradicional, crítica pesada às igrejas evangélicas e católicas, crítica aos governos de direita a ponto de polarizar o Brasil, sabe? Demonizar o capitalismo ao extremo, sendo que os caras são hipócritas, eles amam o dinheiro, cara. Quem não gosta? Os caras amam, curte uma grana aí. Eles mesmos, eu acho incrível isso. Tem gente que é adepto do comunismo, do socialismo, e o cara às vezes tem 3, 4 casas, mano, mas não dá nenhuma pra ninguém, não. Não dá nem pro parente mais pobre. Às vezes tem lá o cara é um cara bem sucedido, às vezes tem 3, 4 casas, aí ele tem um irmão de sangue dele, né, que paga aluguel. Antes ele fala, não, irmãozão,
Pega uma casa aí pra você morar aí, pô, vamos repartir aí. Que nada, cara, oxe, cada um, eu consegui com o meu esforço, pô. Eu tô ganhando meu dinheiro, preciso do aluguel, aluguei as casas, preciso do dinheiro do aluguel, tal, entendeu? Nessa hora o cara é capitalista, mas o discursinho dele é de esquerdista, entendeu? Eles são hipócritas, eles amam o dinheiro na prática, mas detonam o dinheiro na teoria, é só isso, bando de gente falso. E o tonto e a tonta seguem uns teóricos desses, né? E os caras enchendo o bolso de dinheiro, né? Cara, pelo amor de Deus, vamos acordar, né? E aí, assim, cara, bom, enfim, é terrível. Não é à toa que o Rodrigo Constantino, que já foi da esquerda também uma vez, né? Depois economista, né? Acordou, falou, mano, isso aqui é loucura, esse negócio aqui é uma falsidade. E ele escreveu esse livro aí, ó, que bacana esse livro, ó. É A Esquerda Caviar, tá vendo? Bom, é o seguinte, o vídeo já tá ficando longo, mas eu dei essa introdução aí porque universitários, galera, gente que era para estar intelectualmente avançado, sabe? Porque tá numa academia, pô, tá sendo formado, tem que ter o pensamento crítico, tem que desenvolver a reflexão acadêmica, pô, tentar buscar mais a neutralidade para poder realmente fazer um trabalho acadêmico com qualidade. Mano, ao invés disso, vão se tornando doutrinadores. E alguns professores acham que estão certo, porque eles já foram doutrinados antes, entendeu? Eles foram alunos um dia e foram doutrinados, e é o que eles sabem fazer. Então eles são militantes, eles não são professores, não são acadêmicos, eles são militantes. Daqui a pouco eu vou pôr no final do vídeo alguns vídeos mostrando aí como que tá a esquerda. Brasil Paralelo, odiado pelos esquerdistas, porque costuma mostrar as coisas como elas são. Tá aqui, ó, tem um vídeo aí falando das universidades aí, tá vendo? Brasil Paralelo. Tá, excelente, tá, excelente. Cara, não é fake news, mano, é aquilo ali. É aquilo ali. Meu, e eu falo pra você, eu passei pelo curso de História, eu sei o que é isso. Beleza? Eu só não sofri isso no curso de Filosofia, porque a Filosofia eu estudei numa instituição mais católica, onde tinha uma galerinha ainda mais conservadora, então ali o peso foi menos. Porque eu também fiz licenciatura em Filosofia. Agora, meu amigo, se eu tivesse estudado Filosofia, tipo numa USP, por exemplo, eu tava perdido. Eu ia ser bombardeado com o pensamento de esquerda. Tá? E aí, desde lá da teologia da libertação, lá dos anos 60, 70, o pior, muitos professores de esquerda estão começando a dominar seminários. É isso mesmo, um monte de faculdade com professor de esquerda, cara. Entendeu? Cada vez mais vai ficando difícil ter espaço, o conservador, o de direita, até mesmo no meio teológico. Tá entendendo? Até mesmo no meio teológico. Por exemplo, esse professor aqui, ó, é um doutor aí, tá vendo? Em história, não, doutor em ciências da religião, ele. Tá vendo? Ele aí. É um doutor em ciências da religião. Se eu não me engano, ele é mestrado em... não lembro o que ele fez, mas ele é doutor em ciências da religião. Se eu não me engano, é pela Unicamp, ali em Campinas, São Paulo. Tô falando de cabeça, se eu errar, me perdoem aí, tá? Eu creio que ele é mestre, eu não lembro se é mestre em história ou ele é mestre em teologia também, eu não me lembro. Mas é na PUC, pela PUC, de Campinas também. Mas o fato é que ele é da esquerda, né? É um professor de esquerda, tá? Eu não estou dizendo se ele é mau caráter, não é que ele é mau caráter, mas é um cara da esquerda. Né? Fez aí esse post do Papa Francisco, que o Papa Francisco se opôs ao conservadorismo. Daí você já vê que o cara tem um viés da esquerda, né? Mas você sabe de onde ele é professor? Sabe onde ele dá aula? Ele dá aula nos cursos de graduação, não sei, mas com certeza dá aula nos cursos de pós-graduação da Universidade Mackenzie, cara. Da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Você acha que um cara desse lá, independente do curso, se for um curso de ciência da religião, se for algum curso, seja lá o que for, que é da área dele, ciências humanas, religião, você acha que esse cara vai passar qual viés para você que é aluno? Você que vai sentar lá. Você acha que você vai aprender o que lá? Com esse professor. Então, por favor, não estou falando que todo mundo da Universidade de Mackenzie é assim, mas esse cara aí, você acha que ele vai passar o que para você? Olha a postagem dele aqui. Com esse nível de postagem. O Papa travou o conservadorismo, né? O problema que é o conservadorismo. O cara tá, tipo, dizendo que isso é um problema. O conservadorismo é um problema. Então, meu amigão, a direita é um problema. Ok, então esse cara, você acha que ele vai fazer o que na sala de aula? Qual vai ser o pensamento crítico que ele vai construir? Contra o conservadorismo, amigo. Contra a direita, com certeza. E isso vai ser o suficiente para você ter uma abertura maior para os pensadores de esquerda. Pronto.
Então eu tô tentando mostrar, aí tá lotado em várias universidades. Hoje é até difícil você falar assim, mano, vai lá pra faculdade lá, vai estudar lá teologia. O pastor vai conservador, volta teólogo da libertação. Volta defensor de progressismo na igreja. Tá entendendo? E isso acontece com um monte. Um monte. Bom, pessoal, é isso. Então, olha, que o pessoal possa, as igrejas, eu quero falar para os pastores, fortaleçam o pensamento conservador na igreja. Incentivem, mas façam direitinho. Ensinem a fé genuína, a doutrina fiel aos seus filhos, os pais que são cristãos. Ensinem o que é certo, a doutrina real para os seus filhos. Você, igreja, pastor, faça encontros orientando pessoas que estão, grupos que estão na universidade, faça culto dos universitários, sei lá, encontro dos universitários, para eles pensarem sempre na sua fé e na ortodoxia cristã conservadora. Porque senão nossas igrejas em breve se tornarão progressistas. Isso já está acontecendo. Está cheio de igreja progressista, cheio de pastor progressista, que vem de um seminário teológico ou que vem de uma instituição que estudou história, estudou filosofia, pedagogia, estudou qualquer outra coisa e volta com o pensamento de esquerda. É isso aí, a universidade virou isso aí. Tá? Por que isso? Não devemos nunca ter contato com a esquerda? Não tem nada de bom na esquerda? Não. Tem algumas coisas boas na esquerda que se aproveita? Tem. O problema é que a esquerda demoniza a direita. O problema é que a esquerda não dá espaço para a direita. Esse é o problema. A esquerda que diz tanto que... A esquerda que acusa a direita e o conservadorismo de serem totalitários, né? De quererem impor, né? Como se tudo tivesse que pensar como eles. É a esquerda que faz isso faz tempo, ó. Por baixo dos panos, nas universidades, nas escolas, e ninguém percebe. Já tem pastores, por isso tem igreja virando igreja afirmativa, igreja abrindo mão do conservadorismo teológico, indo para o progressismo. Cara, é real. Agora, se seus filhos tiverem uma base de fé na igreja que você frequenta, e eles saírem já instruídos, ó, você vai para a universidade, você vai encontrar uma par de gente desviado, professor desviado, que está na igreja, até pastor desviado. Não é porque saiu da igreja, não. Porque a igreja dele já aceita ele como ele é, da esquerda, com pensamento progressista, com pensamento marxista, com pensamento comunista, com ideias diferentes da visão ortodoxa, cristã, conservadora, histórica, um cara diferente, né, progressista mesmo. Então, cuidado com esse cara. Bata de frente mesmo, não dê espaço para ele, questione-o, mostre que você está numa academia. Academia é para mostrar o pensamento crítico, não é para engolir tudo que o professor te enfia na sua boca, não. E que a igreja, queridos, possa ter verdadeiros combatentes na fé. A igreja possa ser de verdade. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, possa ser a igreja que combate o bom combate da fé. Porque senão nossos filhos voltarão das faculdades progressistas, concordando com o pecado, concordando casar homem com homem, mulher com mulher, como se isso não fosse pecado, concordando que o inferno não existe, que a Bíblia ela não é totalmente inspirada, não, calma lá, porque a ideia progressista trabalha isso, questionando nossos dogmas, questionando nossa forma de fazer teologia, para uma revolução humanista, tirando uma visão cristocêntrica, teocêntrica, para uma visão antropocêntrica, que é a ruína da igreja. Tá bom? É isso. Eu vou deixar agora com vocês. Mais uma vez eu quero falar, assista o canal do Wilker Leão, veja essas matérias que ele tem colocado, assista com o Wilker Leão, sua entrevista ao Metrópole, vale a pena, galera, por favor, assistam. Sai da bolha, assista. E você vai ver, cara, que isso não é uma teoria da conspiração. Realmente, a esquerda dominou os espaços escolares, as universidades, e é justamente lá, querido, que é feita a produção do pensamento. É justamente lá que é compactado, ou melhor, são compactadas as ideias, e eles sabem fazer muito bem isso, viu? De modo sutil, e eu acho que os próprios professores já são doutrinados, eles nem percebem que estão doutrinando. Talvez alguns sim, alguns que são militantes, filiados a partido, acho que fazem de propósito, mas alguns eu acho que estão ali fazendo, achando que está fazendo certo, sabe? Aprendeu assim, e se acha intelectual, mas ele aprendeu assim, nem percebe que ele não dá o direito das pessoas abrirem discussões ou estudarem autores que pensam diferente do que ele apoia. Ele tem medo, né, do contraditório. Então todo mundo tem que pensar igual lá, o diferente. E além do que, a esquerda, eu não sei se eu dou risada do pessoal da esquerda. Essa galerinha toda, eu vejo o pessoal da mídia apoiando, né? Como disse o Lula, né? Tentando construir uma narrativa, não é verdade? Para colar, né? Chamando o pessoal de racista, nazista, misógino, essa baboseira toda, que é uma mentira enorme sobre a direita, né? Acusação falsa, né?
porque é isso que a esquerda faz, tá? A esquerda, ela fala de paz, mas destila o ódio. Ela condena, diz que os outros, a direita tem discurso de ódio, mas são eles que praticam ódio, como fizeram com a facada no Bolsonaro. Tá? Lembrando que o camarada lá, ele, se eu não me engano, ele era, se eu não me engano, não, certeza, o Adélio Bispo sempre foi ligado a partidos de esquerda. Tá? Fora isso, eles dizem que os outros falam fake news, né? Mas nós temos o Janones, que foi o que mais mentiu aí durante a campanha do Lula, mentindo contra o Bolsonaro, criando fake news horríveis. Inclusive, ele confessa isso no livro dele, ó, esse livro aí, ó, dizendo que para combater fake news tem que falar fake news. Quer ver outra coisa? Bom, a gente vai ver uma parte de gente envolvida aí na esquerda, né? Que condena os outros de fazer o que eles fazem em dobro, tá? E isso tudo está dentro da universidade. E alguns doutrinados nem sabem que são doutrinados. Então o Wilker Leão, ele vai mostrar isso aí. Ele vai dizer que na universidade você, da direita, você é conservador, você não tem voz, cara. Você é massacrado lá. Ou então você entra um cara, um jovem, né, simples, bobinho, e sai de lá um professo esquerdista. Ainda que você não tenha noção de que foi doutrinado, de que sofreu uma lavagem cerebral, você não percebeu. Tá? Anos lá, né? 4, 5 anos lá, destrói qualquer cérebro. Tá bom? Bom, pessoal, fica até o fim. Daqui a pouco eu vou dar o endereço da nossa igreja, dar dicas de onde estudar teologia, mas eu vou, porque ninguém... detalhe, não afastem seus filhos da universidade. Pastores, encorajem a igreja a estudar, ir para as universidades. Pais, não poupem seus filhos de estarem na universidade, mas vocês precisam fazer a lição de casa. Forme primeiro o pensamento deles em casa, com o certo. Faça com que eles se tornem verdadeiros militantes do conservadorismo, da ortodoxia cristã, da fé genuína e daquilo que é bom. E depois sejam combatentes contra a esquerda lá na universidade. Faça um exército. A igreja também, volto a dizer, pastores, crie momentos, converse com alunos, fala o que a universidade espera o que eles devem esperar na universidade, qual é o viés que domina na universidade, e crie espaços de formação. Não estou falando, mas é o culto. Não, culto é para Deus, culto é teocêntrico, cristocêntrico. Nós não vamos usar púlpito na hora de culto, que é o momento da palavra de Deus, para ficar falando de coisas humanas, né? De política, ciências humanas, faculdade, universidade, esquerda, direita, não. Mas nos momentos oportunos, nos espaços, a igreja ela deve criar outras atividades além dos cultos, tá? Para ter momentos com jovens ali, com pessoas, os pais, né, também, que têm filhos que estão em fase de escola, universidade, e trazer para eles essa consciência do que o mundo está fazendo, que o mundo jaz no maligno, e que a esquerda tem sido instrumento de Satanás para levar as pessoas a se afastarem do que é correto aos olhos de Deus, segundo a palavra do Senhor. Tá bom? Bom, eu deixo com você agora os vídeos, tem tanto do Wilker Leão como outros aí. Eu estava falando, só para finalizar, a esquerda, ela acusa os outros, né, de ser racista, fascista, né, nazista, e papapá, né? E eles são muito hipócritas. Dizem que o pessoal da direita são tipo Hitler. O pessoal da direita é tipo Hitler. Fizeram um desenho até do Bolsonaro uma vez, com um bigodinho, né? Não sei se eu toco a imagem aí, se eu tiver, tá aparecendo aí. Né? Como se fosse o Hitler. Né? Mas engraçado que quem odeia o Israel, quem aplaude terrorista do Hamas é a esquerda e fala que é luta justa. Você vê como que os caras são, né? Esse é o naipe da esquerda, tá entendendo? Lixo, né? Não tô falando que todo esquerdista é lixo, mas essa galerinha que tá nessa bolha aí é lixo, cara. Entendeu? E espero que saia desse lixão. Espero que você acorde, como um dia eu acordei lá atrás, e saia desse lixão, beleza? Não precisa ser um adepto do capitalismo, da direita, não. Mas seja, cara, no mínimo, um cara crítico a essa esquerda que você venera. Tá bom? Tira esses corruptos, esses vagabundos do poder, cara. Né? Eu tenho uma sensação assim de que você pode falar assim, mas o fulano é corrupto, cara, na eleição, sabe? Mas o fulano é corrupto, tá comprovado. Aí ele fala, mas é um cara de esquerda. Eu voto em corrupto de esquerda. Qualquer corrupto de esquerda é melhor do que qualquer homem correto da direita. Ou qualquer pessoa da direita. Então o cara, ele é doutrinado, vai votar no cara da esquerda nem que seja um bandido. E lembrando que corrupção vai contra o discurso de favorecer o pobre. Porque a corrupção, ela desvia dinheiro, vai para o bolso de alguém. E com isso, as taxas aumentam. Para cobrir aquele rombo, ferra o trabalhador, as coisas ficam mais caras, e o pobre, o que acontece com o pobre? Fica cada vez mais pobre. Tá? Então essa esquerda, ela é falsa. Quer dizer, ela é verdadeira no sentido de que ela não contribui em nada, mas o discurso sobre favorecer os pobres é falso. Cuidado, tá? Acorda, cara, acorda! Meu Deus do céu, né? E aí os caras falam assim, os da direita são fascistas. E os caras nem sabem o que é fascismo, mano. Vamos fazer o seguinte,
Eu vou já deixar os vídeos mostrando como a universidade dominou, como a universidade foi dominada pela esquerda. Vou pôr os vídeos. Mas antes desses vídeos, já vou botar agora um professor falando do que é fascismo. Tá? Do que é fascismo. E a esquerda chama a direita de ser fascista e os caras nem sabem o que é ser fascista. Tá? Nem sabendo de tonto. Né? Massa de manobra. Fica até o fim. Deus abençoe. O fascismo é um regime conservador? Não. Lamento dizer para você que não. Pode ter gente chique, dicionário Oxford, que fala que é, mas não é verdade. Provavelmente o verbete foi feito por alguém de esquerda. O fascismo e o comunismo são regimes que eram bastante próximos. Ambos são estatistas, ambos são contra o mercado, ambos querem controlar o comportamento das pessoas. Então dizer que fascismo conservador é uma bobagem. Para vocês terem uma ideia, um dos ancestrais do pensamento conservador britânico, que é a matriz importante do pensamento conservador no século XIX, gente como David Hume, que era um cético. Muita gente ignorante usa a palavra conservador em filosofia como se fosse sinônimo de alguém fascista que quer obrigar as pessoas a viver do jeito que ele quer. Veja que a moçadinha de esquerda também quer obrigar você a viver do jeito que você quer. Então, o conservadorismo britânico é uma visão filosófica que pressupõe a dúvida com relação às engenharias político-sociais, tanto fascistas quanto comunistas. De extrema-direita. Na sua opinião, essas declarações configurariam alguma irregularidade? Completamente, né? Se a gente não enxergar dessa forma, enxergar como se estivesse tudo bem, a professora falar isso em sala de aula, aí a gente tem um problema mais profundo e grave dentro da universidade e na forma como as pessoas enxergam isso, né? E a gente realmente tem esse problema nessa bolha. Só que existe uma bolha também do lado de fora, que são os pagadores de impostos que não se identificam com essa dominância de esquerda dentro da universidade, que acham inaceitável a gente ter discussões políticas e consideração de um governo ser bom ou ruim dentro de sala de aula. Esse dia mesmo a professora me pegou lá para me escrachar diante de toda a turma, porque descobriu que eu me gravo, né? Descobriu que eu tenho mostrado a doutrinação dentro de sala de aula, e nem nesse momento ela teve o cuidado de não falar sobre política. Ela confirma o meu ponto ainda, dizendo exatamente ipsis literis. Nós fomos vítimas do governo Bolsonaro, mas eu estava nesse momento na Suíça, porque eu estava fazendo um intercâmbio e tal, mas eu estava engajado nas lutas políticas lá também. É até um contrassenso, assim, de falar nós fomos vítimas. Você nem estava aqui, primeiro, vítima de quê? Né? A seu ver, por que essa fala configura uma irregularidade dentro de sala de aula, na sua opinião? Cara, se a gente for considerar que dentro de sala de aula tá tudo bem você criticar ou elogiar governo X ou Y, a gente tem um problema grave, é o que eu tô falando. Se o conteúdo não for a prioridade, como não era ali, e nunca foi em todo quem assistir a saga dessa disciplina, desenvolvimento psicológico e ensino, que forma a cabeça do professor, que te dá ferramentas para você atuar em sala de aula, ou pelo menos deveria ser, a gente vai ver que está completamente incorreto, porque não é isso que é ensinado. A gente discutia política, ela deixou na mão do aluno de doutorado dela, essa professora, que era a professora titular da disciplina, e apareceu lá só nesse dia para querer me dar um escrachado, só que o jogo virou, né, porque ela deu o azar de me encontrar no caminho dela. Mas se a gente perceber essas questões como normais, aí a gente está entregando mesmo para o domínio de esquerda dentro da universidade. A gente vai aceitar que um espectro ideológico domine aquele ambiente, tanto dentro de sala de aula com esse enviesamento do conhecimento para esse espectro, quanto em todo o ambiente daquilo que eu chamo de cultura universitária. Desde os alunos que dominam o espaço com centros acadêmicos, diretório central dos estudantes, impedem a liberdade de pessoas que eu represento, pessoas que pensam como eu, qualquer um, na verdade, que divirja da hegemonia de esquerda ali. Porque na sua avaliação, por que a direita nunca ocupará esse espaço? Eu não considero que nunca ocupará. É possível, inclusive eu conclamo, né, toda a galera aí que se sente representada no meu trabalho, que se identifica com o que eu faço, a nos ajudar nessa luta também que a gente tem lutado. Eu estou sozinho lá em sala de aula, estava, né, na verdade, porque fui suspenso agora novamente, 120 dias aí, estão prestes a me expulsar, mas eu garanto que eu não pararei, só que eu preciso do público também, essas pessoas. A gente tem que, primeiro, fazer essa atuação mesmo para mostrar o que acontece lá e gerar indignação, eu acho que esse é o primeiro passo, mas também, em âmbito legislativo, modificar a legislação pra caramba, para que haja mais objetividade no conhecimento, na administração, na forma de funcionamento da universidade mesmo, porque é tudo muito subjetivo, e aí a subjetividade lá é de esquerda. Só as pessoas de esquerda terão espaço. Então a gente precisa ocupar esse espaço. Agora, a política, muitos estudantes acreditam que ela deve ser sim debatida dentro de sala de aula. Pela sua visão, pelo que nós estamos conversando, e como jornalista eu busco sempre entender diferentes pontos de vista, né, para melhor retratá-los, enfim,
na sua concepção, a política ela pode ser discutida desde que não haja referência a governos recentes, digamos assim, Lula, Bolsonaro, quando citam figuras assim, haveria essa ideologia ou a política não pode ser discutida de forma alguma dentro da sala de aula? Eu acho que no mundo ideal seria a ideia de que não fosse discutida. E essa é uma discussão que rola muito em sala de aula. O conhecimento nunca é neutro, a subjetividade sempre afeta o seu ensino. E afeta mesmo, né? Porque a gente vê que os textos são produzidos com vieses. E os textos que fundamentam a maioria das nossas aulas, se não todas, são de esquerda. Então, se a gente vai partir dessa premissa de que é impossível a neutralidade e a tecnicidade em sala de aula, a gente tem que discutir ambos os lados. A gente tem que dar liberdade para que ambos os espectros políticos sejam discutidos e o professor tem que ter esse compromisso e essa obrigação de apresentar as coisas boas e ruins de ambos os lados. Não adianta só falar que o capitalismo é o mal de tudo e esconder tudo que a Revolução Russa fez, implementando o socialismo por anos, décadas. Então, é por aí que tem que ser. Eu acho que se for para colocar nesses termos de que o conhecimento não é neutro e a política vai estar em sala de aula, que se discuta os dois lados e não persiga um camarada como eu, por exemplo, que só quer a liberdade de falar o que o outro lado pensa, né, por simplesmente ser quem eu sou, pensar como eu penso. A gente vai chegar na questão dos argumentos apresentados por professores e por estudantes que são críticos à atuação do senhor na UNB. Mas antes disso, eu queria continuar nessa questão, nesse debate sobre politização na universidade. Eu vi os vídeos, há comentários políticos sim, dentro de sala de aula. Muitas pessoas acham válido, outras não. Essa é a discussão, acho que é o centro aqui da nossa conversa. O senhor estuda que disciplina na UNB? Faço o curso de História e eu pego várias disciplinas do próprio curso, como a fluxo lá é de grade aberta, a gente pode pegar outras matérias optativas, então eu pego diversas matérias, inclusive umas que são bastante objeto de questionamento meu, do porquê estar em sala de aula se o outro lado não tem espaço para produzir disciplinas assim. Eu fiz uma semestre passado chamada Estudo das Relações Étnico-Raciais e de Gênero. Todos, eu já fiz essa disciplina, eu vou começar a divulgar no canal futuramente, mas todos os textos que baseiam as aulas dessa disciplina são de esquerda. Não tem um viés de direita em nada ali. Felizmente eu estava lá para ser o contraponto, né? E vocês futuramente assistirão no meu canal isso daí, mas me matriculei para esse semestre antes de ser suspenso. Pensamento LGBT brasileiro. Diversidade sexual e de gênero e políticas públicas. Vê se tem alguma questão lá. Liberalismo sob a ótica de Milton Friedman. Liberalismo e a importância de Hayek nesse movimento. Não tem. Conservadorismo de acordo com Roger Scruton. Tem? Não tem. Só tem coisas, disciplinas optativas de esquerda. O senhor já estudou em universidade privada? Já. Eu sou graduado em Direito, sou advogado e me formei por meio do ProUni, né, bolsa 100%, mas em uma universidade privada. E o senhor vê diferença entre a metodologia de ensino da universidade privada e da universidade pública? Como a universidade está mais dominada pela esquerda, por essa cultura universitária que está implantada em tudo, desde os professores ao calouro que está entrando lá e vai ser, eu não vou colocar doutrinado, mas vai ser apresentado à universidade por um veterano, né, de início, que vai terminar em doutrina também. Aí o ambiente está mais tomado e tudo ali é político, praticamente. Se não tudo, praticamente tudo. A universidade privada não é tanto assim, mas também como boa parte dos professores tem essa formação e os textos em dominância de produção acadêmica na educação nacional são de esquerda, isso também está presente na universidade privada. Só que, de acordo com a minha experiência, o curso de Direito é mais técnico também, tem menos espaço para isso. Mas você pegar uma matéria tipo Direitos Humanos... Por quê? A avaliação há, então, um viés de esquerda não só na universidade pública, mas também por parte do judiciário. Do sistema. O sistema, ele está dominado porque o que eu sempre falo para o pessoal em relação à importância da universidade pública e de a gente trabalhar aquele ambiente para que deixe de ser o que é dominado pela esquerda. É porque você acha que essas grandes autoridades, vamos chamar assim, que ocupam os grandes cargos nacionais aí da nossa república, eles vieram da onde? Eles têm uma formação técnica, via de regra, técnica, né? Eles têm uma graduação em direitos, nossos ministros precisam ter notório saber jurídico e conduta ilibada, né? Esses são os requisitos, não precisa ter um bacharelado, mas por óbvio, via de regra tem, né? O notório saber jurídico está vinculado a isso. E via de regra eles vieram dessa formação também, né? Óbvio que os interesses políticos afetam, mas a gente tem esse viés de esquerda sendo construído desde lá de trás
e chegando aos grandes níveis nacionais. Aí a gente vai ter uma politização que é mais complexa e profunda, né? E para a gente não fugir do tema, talvez a gente não entre nisso, mas tudo começa lá atrás, na universidade. E falando da universidade, os professores argumentam que tem a liberdade de cátedra, né? Que eles podem lecionar da forma que lhes convém, né? Que a liberdade de cátedra é um direito que eles têm ali de fazer, né, a lição, né, do jeito que eles acham melhor para administrar as aulas deles. Como o senhor lida com esse argumento da liberdade de cátedra? Porque, de fato, na universidade, o senhor está na universidade agora, eu já estive, esse é um argumento muito usado para que eles possam encaminhar a aula pelo olhar, né, do conhecimento deles. Como o senhor vê esse argumento? Eu sempre gosto de começar com a definição das terminologias, né? Liberdade de cátedra, o que seria isso? É a liberdade para o professor fazer o que quer em sala de aula? Não é. Tecnicamente, a liberdade de o professor transmitir o conhecimento daquela disciplina com liberdade. Como que vai ser a metodologia dele? Vai ser por meio de slides, de dialética, de discussão, construção do conhecimento com os alunos. Ele vai passar oralmente ali uma aula corrida, ele vai permitir perguntas só ao final da aula. Ele vai basear sua aula num livro X ou num livro Y, mas também que tem que estar vinculado à grade, por isso que a gente precisa de liberdade para que haja construção de conhecimento de direita também, porque hoje é de esquerda. Isso é a liberdade de cátedra, é a forma como você transmite, enquanto professor, enquanto docente, esse conhecimento. Não é a liberdade para você começar a falar de política e também para que a produção acadêmica, de forma geral, seja só de esquerda, sem liberdade do outro lado. Na sua visão, a liberdade de cátedra, ela tem um limite? Não é nenhum limite, assim, no termo de até onde vai, porque a gente precisa separar as bolhas. O professor, ele não tem liberdade para falar o que ele quer em sala de aula. Ele tem liberdade para transmitir o conhecimento com a metodologia que considere mais adequada. Bolhas distintas. Ou seja, dentro dessa liberdade aqui do método, ele pode fazer o que ele quiser. Ah, hoje eu vou apresentar slide. Amanhã a gente vai ter um debate. Eu cobro avaliações de forma X. Semestre que vem ele pode cobrar de forma Y. Ele adapta, dentro da liberdade que ele tem de cátedra, a forma como ele transmite o conhecimento e se aperfeiçoa dentro disso. Agora, a liberdade individual de ele pensar política como ele quer, que está em outra bolha distinta aqui, isso está lá fora da sala de aula também. A gente tem uma bolha maior aqui dentro de sala de aula, liberdade dos alunos questionarem e liberdade de cátedra do professor. A liberdade individual dele está lá fora da sala de aula. Espera aí, que eu só não entendi o nome do professor. Alguém pode me ajudar, por favor? Como é que é o nome? Na sua camisa, quem é? Aqui é um professor. Eu sou de Altos. Qual é o seu nome, filha? Terezinha. Professora de jovens e adultos. Professora de jovens e adultos. Estudei no livro desse professor que trabalha para aqueles que não têm um teto. Viu? Isso aqui, que é um professor cheio de vara, que é o professor de quem não sabe ler, de quem não sabe escrever. Recua! Recua! Fascista, recua! Ó o pedaço de pau na mão, gente, ó. Ó o pedaço... Ai, tá fugindo? Olha lá o pedaço de pau, gente, ó. Recua! Fascista, recua! Vai! Vai, Zagalho! Tá bom! Ô, que isso, mano? Que isso? Grandão. Tá com medo? Tá em choque? Eu tô tentando conversar com os caras. Não, sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Recua, fascista, recua! Essa é a Universidade de Brasília. Essa é a nossa portaria principal aqui, acredite se quiser. É Ramais ali, ó, é PCO, coisa lindíssima. Olha aí que beleza. Sobre a trajetória da Juventude Comunista, Juventude Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Quero começar a minha fala saudando esse espaço que é muito bonito de se ver. Todos os três segmentos da universidade unidos para combater o fascismo.
Coisa linda, né? Legal, né, velho? O que você tem a dizer aí sobre esse ato? Não tem nada pra mim, não. Você não tem nada a dizer? Não passa pano pra Senti uma vez que eu passei pano pra racismo. Senti uma vez. Uma vez só. É o argumento da esquerda. É por isso que eu mostro todo dia pra vocês aqui. Patrimônio histórico, tá ligado? Que é o Você da esquerda tá falando sobre depredar patrimônio. Agora argumenta alguma coisa inteligente aí. Tempo. Você é capaz. Tô te dando oportunidade no meu canal pra você brilhar. Dá conta, né? Vamos continuar mostrando quão ridículo eles são aí. De todas as áreas. Tem ideologia aqui não, pessoal. Aqui é isento, é técnico ensino. Vocês estão vendo aí, né? A bandeirinha, né? O negócio aqui é lindo. Valeu. Agora eu vou recuar. Agora eu vou recuar. Esse vídeo completo você acompanhará na íntegra aqui no canal na próxima sexta. Por enquanto deu para sentir um gostinho aí de como que foi o meu retorno após a minha suspensão e proibição de estar na UNB, né? Lá para a UNB. Foi nesse nível aí. Fui lá mostrar a realidade de um local público, por óbvio, de um ato político, do que acontece, do que pregam. Vou mostrar tudo detalhadamente para vocês no vídeo completo, cada absurdo que foi feito, mas basicamente só para a gente falar um pouquinho aqui sobre intolerância, do qual eu sou acusado, discurso de ódio e afins, fascismo, tralalá, tudo que vocês sabem aí. Só chegando ali já tinha um cartaz do Bolsonaro pendurado de cabeça para baixo, sangrando, morto após uma tortura, né? É o que eles querem passar enquanto mensagem. Em cima escrito sem anistia, embaixo DCE, o Diretório Central dos Estudantes da UNB. Bem democrático e bem tolerante, né? Esse é o jeito certo de eles passarem a mensagem deles contra a anistia, né? Porque tudo bem, é um posicionamento político que cada um tem o direito de ter. Mas vale reclamar das torturas na ditadura militar e querer torturar um opositor político na nossa democracia relativa de hoje? Já está valendo? São os tais dos 2 pesos e 2 medidas, né? Tá aí na cara para quem quiser enxergar. E logo mais ali na sequência do ato, o que eles fizeram também? Queimaram bandeiras de Israel e dos Estados Unidos, passando um recado de bastante tolerância, né? De bastante respeito em relação à soberania de outras nações, né? Sem nenhuma vinculação ideológica, é claro. E o que a gente pode tirar de tudo isso? A partir do que vocês viram aí, né, e da opressão que eu sofro estando lá sozinho, é que a gente tem que fortalecer esse movimento aqui que eu estou fazendo, né, mas até então tenho feito sozinho, né? E a gente tem conseguido organizar vários setores da direita aqui em Brasília para criar novas movimentações, para fazer atos. A gente tentou fazer nesse dia, só que a gente infelizmente estava em menor número. Estamos nos articulando agora para juntar mais pessoas, para juntar você que está em casa, né, a nós. Eu espero que você compre essa luta aqui também, para que a gente, semana que vem, no mais tardar na próxima, faça um novo ato e mostre a nossa força para eles ali, porque eles são isso daí que vocês viram no trecho inicial desse vídeo, a pura covardia. Eles só sabem agir daquela forma em grupo de um coletivo de covardes que fica um se escondendo atrás do outro. Aí fica fácil me retirar de lá, porque sabem que se eu responder na violência vai sobrar toda a narrativa, vai ser confirmada, né, o que eles ficam me acusando aí, que eu promovo discurso de ódio, sou violento e quero estimular a violência contra eles, né? Então, por isso que eu não faço, né? Portanto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar lá no nosso ato mais fortes, porque eu também tenho um recado para você sobre o meu Instagram. Quem está sempre acompanhando aqui a saga, né, sabe que eu vivo sendo hackeado, estou recorrendo de um desses hackeamentos até hoje, estou quase 4 meses aí sem o Instagram. E tá difícil, estou sem vislumbrar uma alternativa para conseguir. Então o que eu fiz de momento? Criei um novo, vou deixar o print aqui para vocês, siga lá. O arroba é sempre WilkerLeonDS, que eu deixo aqui em cima ou aqui, em um desses 2 lados aí, você já sabe, tá sempre no vídeo. Aí eu coloquei o WilkerLeonDS2 como conta reserva. Então já tem o vídeo que é esse trecho inicial que vocês assistiram aqui lá. Então vai lá, me siga, né? Curta, comente nesse vídeo, compartilhe para o Instagram entender que sou eu mesmo, que é uma conta autêntica
e que a gente está voltando a produzir conteúdo lá também. Então me dê essa força aí, conto com você. A universidade não é para todo mundo e resolveram fazer no Brasil justiça social por meio da universidade, o que é um erro. Sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. Eu tenho experimentado momentos de muita frustração dentro da universidade. Universidade brasileira, de modo geral... Por quê, Denis? Por quê? A universidade brasileira caiu num universo de irrelevância, estrito trabalho de militância, especialmente dentro das humanidades. Dentro da universidade não tem muito o que fazer. Foi muito tomado o exercício da militância. A galerinha do bem, ó. Fora PM. Fora PM. Você acha que esses caras querem o quê? Você acha que eles querem livro? Fogo na polícia não é uma incitação à violência? Eu tacar fogo na polícia? Se eu falasse que eu queria tacar fogo em você, eu não estaria ameaçando? Então não é liberdade de expressão, né? É que a gente recebeu umas denúncias de uns alunos que eles estavam reclamando de pichação aqui na universidade. Mas tudo que tá aqui é autorizado e permitido. Por quê? Pichação? Isso não é pichação, isso é arte. Lula livre é arte, arte, Fogo na polícia é arte? Fogo na polícia é arte? Morta capitalismo. Fogo na polícia é arte. A gente foi na URGS, a primeira universidade que a gente foi, entrou lá, completo descaso, pichação pra cá, apologia à violência, apologia a regimes autoritários. A gente mostrou isso nos vídeos, a gente até pintou algumas paredes. A gente tem um imaginário de que a esquerda domina os espaços acadêmicos, a esquerda domina as universidades públicas, só que não tinha mostrado em si como é que é um DCE, como é que era um cara de direita entrando num DCE. Nessa turnê também, uma chave virou na minha cabeça. Você, como general, deve ser mais que eu. Percebi que política é guerra. O que aconteceu na UFSC? A gente recebeu uma emboscada, começou a sair várias pessoas de pilar, e a gente foi pego de surpresa. Eu só lembro de ter visto um cara dando soco no Bétega, que tava do meu lado, e do nada vem um cara na minha direção, assim, de frente. Ele já vem pra dar um soco, eu esquivo, empurro ele, quando eu empurro ele já vem outro aqui com a faca. Aí ele joga a faca aqui, eu consigo esquivar, empurro ele também e sai correndo. Nesse dia eu percebi que a esquerda não tá de brincadeira. Essa imposição de tentar nos chamar de fascista é justamente pra relativizar a violência. Porque a partir do momento que ele me coloca como um fascista, que eu quero acabar com a democracia, que eu sei isso aquilo, ele tá dando legitimidade para os militantes de esquerda pegar e fazer o que quiser. Tudo é válido contra Exatamente, vocês. porque eu sou o fascista. A própria Gleice Hoffmann, quando ela faz o vídeo no aeroporto, me chama de cachorro do fascismo. Cachorro do fascismo. Ela tá dando, nas entrelinhas ali, uma sinalização pros militantes aqui do PT pra falar, ó, se vocês encontrarem esse cara, você tem que bater nele. Se hoje as universidades estão todas dominadas, é porque a esquerda primeiro tomou a base para depois tomar o poder. Pois é, mas isso não deveria estar em aula, porque a maioria de vocês não sabe o conceito de neoliberalismo. Pois é, cadê a diversidade do outro lado? Sou só eu aqui tentando falar, né? Tadinho não. O que é neoliberalismo? Conceitua com base em algum técnico economista. Aí você nem conhece, cara. Pois é, você nem conhece nada de neoliberalismo. Você é fraco. Você é fraco como a maioria. Então fala, um autor de neoliberalismo aí. Porque você não sabe, não é porque você não vai me dar conteúdo não. Talvez nem a professora, infelizmente, saiba e a gente está criticando. Professor, você é muito respeitoso, muito. Você tá falando que eu tô no doutorado em antropologia e não sei o que é neoliberalismo. Com todo respeito, mas o que a senhora acha das políticas do Milton Friedman? Eu vou trazer um autor para a gente falar sobre ele, então. Contexto da nossa aula de hoje. O tema, de acordo com a própria ementa do plano de curso, era comunicação para a diversidade. Ou seja, a gente deveria ter de tudo presente ali, né? Principalmente correntes ideológicas distintas para serem apresentadas dentro desse âmbito, que ela queria basicamente linkar a antropologia com a comunicação de forma geral. Mas ela acabou dando uma ênfase ali em jornalismo e ela trouxe como tema da aula o texto de uma militante, que no final do próprio texto, e é o ponto que eu trago para a discussão quando ela vai fazer o fechamento ali e falar sobre neutralidade, a dificuldade de ser neutro, eu trago justamente esse ponto para mostrar como, se a gente não for neutro, não tentar o máximo possível ser, chegar lá... De que importa? Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo para você é o policial imbecil que falou para você, é o pastorzinho vagabundo da sua igreja. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita
ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Eu não chamo ninguém de bandido porque isso é crime, tá? Chamar bandido de bandido é crime. Sim, ele é uma pessoa que cometeu um ato, por exemplo, eu não chamo jovem. Que rouba um celular, por exemplo, não é bandido? Não pode chamar de bandido? Não pode chamar disso não. Rapaz, tem que chamar de quê? De vítima da sociedade? Tem que chamar do nome dele que ele tem. Se alguém passa aqui de uma vez, sai correndo com o celular da senhora pode sair justamente por isso, porque esse celular aqui ele pode levar na boa. Ah, esse daí é o do ladrão? É. Que ponto chegamos nesse país, né? Temos que andar com o nosso celular oficial e o do ladrão. E qual o problema? Ah, não tem problema nenhum pra senhora? Pra mim tem muito. Mas sabe por que pra mim não tem problema? Porque eu sei que a desigualdade nesse país é tão grande, mas tão grande, que eu ando nas periferias, eu já dei aula em escola pública, eu vejo que as pessoas sofrem. E isso justifica ser criminoso? Justifica, meu querido, eu já te disse. Justifica ser criminoso? Justifica, meu querido, eu já te disse. Não é que o PT ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar, um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, é essas coisas. E dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. Por exemplo, vamos pegar a questão militar brasileira. A gente fica, eu sou saudosista. Eu lembro no meu tempo de jovem, tinha militar nacionalista. Era gostoso ter os caras apoiando a independência brasileira, o caraca. Mas depois disso, nós nunca mexemos na estrutura de formação dos militares. Olha a formação deles, acadêmica. Eles, os Estados Unidos é Deus para ele. Eu até já escutei de pessoas, em alguma roda que a gente conversa, de que o Brasil tinha que se desfazer do exército. Não precisamos do exército, não. Para quê? Para que serve Força Armada? Eu defendo um regime que um dia não vai ter Força Armada, não vai ter nada. Agora, esse sonho para milhar para frente, porque o chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade, ele existe. O setor tribal, algumas tribos indígenas que não tem chefe. E a produção é lá entre eles e tal. Não podemos chegar a essa sociedade sonhada, nessa utopia, é muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Então você tem que ter essas pessoas que se conversam disso. Nós não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante, que não... Rapaz, é importante. Hoje, o que está acontecendo no planeta Terra hoje? Não, aqui. Então onde a gente pode conversar? Qual é, mano? É pra sair da USP. É isso que a gente tá falando. Por que lugar pra ele é liberal. Mas eu não sou do MBL. Mas você é liberal. Mas é liberal. Sim. Então, aqui não é você não é. A gente é estudante e a nossa opinião é que a gente não quer você aqui fazendo esse tipo de coisa. Nesse caso. Então, essa é a nossa opinião. A gente é estudante, você veio pedir opinião. E essa não, eu entendi o seu ponto de vista. Entendi, de verdade. Você tá sabendo dialogar. Então, basicamente, a opinião dos estudantes é: você não concorda comigo, sai da minha universidade. Não é, gente, não é. É porque a tua ideologia ataca a gente. Então, basicamente, não concorda?
Cara, eu vim questionar exatamente isso, que o Lula que cortou 332 milhões de reais da educação. Aí o Lula tá com a direita aqui, é vocês são a direita. Exato. Você tá achando que o PT ainda pode se dizer de esquerda? Pelo amor de Deus. Então basicamente é isso a conversa. Não concorda comigo, vaza. Podem ir embora. Não, da USP? Não. Então sai. Mas a USP é público. Não, eu sei que se eu quiser eu posso entrar nos prédios. Vocês sabem disso. Pela lei é um espaço público. Eu posso entrar. Mas eu percebi o pessoal que não curtiu. Eu não entrei no prédio. Eu vi que você não curtiu. Eu não fui atrás de você pra encher teu saco porque eu não sou dessa Suíça. Eu tô aqui pra dialogar e pra ter um debate técnico. Eu não fui atrás de ninguém dentro de prédio. Eu não fui entrar dentro de sala de aula. Eu tô aqui fora. Quem veio até mim foram vocês. Vocês não podem falar assim, a gente veio até você e sai fora. Aqui é uma universidade pública, cara. Todo mundo da cidade de São Paulo e do estado paga pra estar aqui. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito. Quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio. Tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade. Tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente. Dá esse apoio para nós. Beijo. Deus abençoe sua vida. No seu bom caminho andar-me fará. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, tô pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site. Beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai. Ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzedas, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando. Né? Tô pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, com preço acessível. Fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né, dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim. Olá, eu sou o presbítero Roberto Wagner, diretor nacional do IBBC. O IBBC é o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo. Você, pastor, você, obreiro, você que é líder de departamento e que tenha uma curiosidade em relação à teologia, venha saber como abrir uma extensão na vossa igreja e como capacitar os obreiros do seu ministério.
Essa é uma grande oportunidade. Você também pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de contato. O nosso curso tem uma gama muito preciosa que abordam teologia sistemática, teologia pastoral, defesa da fé, missões e também uma grande parte de história da igreja. Lá você vai poder obter informações de como abrir o curso na sua igreja. Espero vocês, hein? E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estou aqui para te acompanhar nessa visita ao nosso campus. Vem comigo! Nossa instituição possui uma ampla área de 8 mil metros quadrados, com ótima infraestrutura, no centro da cidade de Ijuí. Além do ensino de qualidade e excelente equipe de professores, nossa faculdade conta com ótimas salas de aulas, proporcionando aos nossos alunos um ambiente muito confortável para o aprendizado em conjunto. O auditório é o local onde acontecem nossas palestras e eventos. Além disso, semanalmente temos cultos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que têm aprendido em aula. Esse ambiente é climatizado e amplo, com capacidade para 300 pessoas. Além de uma biblioteca digital, temos uma biblioteca física, com um acervo de mais de 16 mil itens, entre livros, periódicos, artigos, dissertações, entre outros. Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de teologia avaliado com nota máxima, o melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada, na verdade a Bíblia aplicada para quem quer se aprofundar
no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. Et in terra pax solimus volevo